gente vê que as pessoas estão procurando a todo custo se sentir pleno e realizado, mas não sabem por onde começar. Porque quando elas param para pensar em realização... Oi gente, boa noite. O tema da live de hoje é porque se conectar com a sua essência te ajuda a ter realização pessoal e plenitude. A gente vem falando com vocês, né, sobre a descoberta, a busca e descoberta do propósito e o quanto isso está extremamente ligado com você se conectar consigo mesmo, com você se conectar com a sua essência, para que você possa ter decisões assertivas na sua vida. E aí, quando a gente fala de vida, né, a gente tá falando de 4 áreas da nossa vida: a área pessoal, a área familiar, a área social e a área profissional. Mas aí as pessoas se perguntam, né, Gardênia, o que significa, né, se conectar com a sua essência? Como hoje mesmo, né, a gente vai trazer por que se conectar com a sua essência ajuda a ter realização pessoal e plenitude. Quando eu falo para vocês, né, e a gente vem falando, quando eu falo que propósito, ele é algo que te motiva a ir além, algo que te dá sentido de vida, sentido de utilidade, algo que faz com que você mova e mexa todas as áreas da sua vida. A gente tá falando quando eu falo de sentido de vida, eu tô falando de essência do ser humano, né? Quando eu digo que você tem que se conectar, quando eu digo que você faz algo que te dá sentido de vida, é algo que está relacionado à sua essência. Mas o que seria essa essência, né? Quando a gente fala em essência, a gente está falando em origem, a gente está falando em início, né? Tudo que a gente faz, tudo que existe através de uma essência. E o ser humano, quando a gente fala da essência do ser humano, a gente está falando da raiz, a gente está falando da história daquela pessoa, né? Eu sempre falo muito aqui essa questão de honrar a sua história, ou seja, todo ser humano, ele tem a sua própria história, né? E cada pessoa, ela tem a sua, né? E uma história é diferente da outra. Por quê? Porque está relacionado às suas crenças, está relacionado aos seus valores, está relacionado ao tipo de criação que cada pessoa teve e as experiências que essa pessoa foi tendo durante a vida. Isso vai moldando aquela pessoa. Então, é isso que molda, né? A gente gera no ser humano o que a gente chama de crenças, que eu já falei também aqui algumas vezes para vocês. E as crenças, elas são os nossos padrões de pensamento, ou seja, é a forma que a gente pensa sobre tudo na nossa vida, sobre os sentimentos, sobre as coisas. E a nossa forma de pensar vai gerar na gente o nosso comportamento. A história de cada pessoa gera nela crenças, que são padrões de pensamentos que ela tem a respeito de coisas, a respeito de pessoas, a respeito dela mesma e do mundo. E o nosso padrão de pensamento gera em nós os nossos comportamentos, ou seja, tudo que a gente faz na nossa vida enquanto adulto é reflexo da nossa essência. Por que Gardênia se comporta dessa maneira e fulano, na mesma situação, se comporta de outra maneira? Por causa da essência de Gardênia, da história de Gardênia, né? E lembra que eu falei para vocês que aquilo que me dá sentido de vida, aquilo que me motiva, aquilo que faz com que os meus olhos brilhem, por menor que seja, pode não fazer sentido para outra pessoa? Isso está atrelado à essência de cada pessoa, né? Então, assim, o que significa me conectar com a minha essência? É eu aceitar, é eu honrar a minha história, é saber que eu ajo de tal forma, o meu comportamento, a minha forma de enxergar o mundo é daquele jeito, eu ajo da forma que eu ajo, por causa da minha história, por causa dos meus valores, das coisas que eu aprendi com os meus pais, com a minha família, com as minhas experiências de vida. Quando eu me conecto a isso, quando eu passo a entender, a compreender e a aceitar que eu não sou igual ao outro ser humano, que eu tenho que honrar a minha história, eu passo a me sentir pleno e realizado.
Gardênia, mas o que seria, né? Qual seria o conceito de realização pessoal e plenitude? Não existe um medidor de plenitude, e nem de felicidade, nem de realização. Por quê? Porque ele é único, ele é subjetivo, é você que mede o seu indicador de plenitude e felicidade. Porque aquela pequena coisa que me faz feliz, talvez não faz você feliz. E por que muitas pessoas hoje, elas não se sentem plenas e realizadas, não têm essa sensação de plenitude e realização e ficam buscando enlouquecidamente? Porque a gente tenta buscar no outro, a gente tenta buscar no mundo essa realização que muitas vezes está aqui na nossa frente, está dentro de nós, nas pequenas coisas. Então a gente vai buscando essa plenitude, essa realização no dinheiro, na carreira, no casamento, na família. Só que para cada... não existe um padrão. A realização pessoal e a plenitude, para mim, pode estar no meu casamento, pode estar no meu relacionamento com a minha família, pode estar no meu trabalho, pode estar na minha relação com os meus amigos, pode estar na minha espiritualidade, ou seja, ela é única. Não existe um medidor que diz assim, Gardênia é mais plena e realizada do que fulano por esse motivo. Não, porque isso é único. Só que a gente está vivendo no mundo num modo tão automático, a gente está vivendo de uma forma tão acelerada que a gente quer o que é do outro. Né? A gente entra nas redes sociais e você vê aquele modelo de família bonita, você começa a olhar para a sua e dizer assim, eu não sou tão plena, tão feliz e tão realizada quanto fulano de tal é, porque eu não tenho aquele modelo. Ou seja, o conceito de plenitude e de realidade, ele é subjetivo, está muito relacionado à sua essência, à sua história. Essa semana eu ouvi de uma amiga, ela me dizendo assim, Gardênia, eu recebi uma ligação do familiar meu me chamando para comer fava no interior. E essa pessoa me ligou tão empolgada, tão feliz, tão animada, parecia que assim, estava convidando para um evento. Aquilo para aquela pessoa dá para ela um sentido de vida tão grande. Ela disse assim, eu fiquei tão feliz com a felicidade daquele meu familiar, porque ele me chamou numa empolgação tão grande. Ou seja, aquela pessoa, em uma pequena coisa da área familiar, que é almoçar um domingo com a família comendo fava, que a pessoa planta e colhe lá no próprio sítiozinho. Aquilo para ela faz um sentido tão grande, tão absurdo, que talvez para mim eu digo, eu vou sair da minha casa para ir com fulano de tal pro interior, porque aquilo talvez para mim não faça sentido, não tenha nada relacionado à minha história. Mas para aquela pessoa que foi criada, sei lá, no interior, que plantou lá aquela fava, que a família sempre dia de domingo tá lá colhendo e fazendo almoço juntos, para aquela pessoa, aquele momento de estar com a família, de fazer aquele almoço onde aquilo que eles plantaram, que eles colheram, cozinharam no domingo, a família toda junta, aquilo dá para ela uma sensação de plenitude e felicidade. Ou seja, quando eu falo que é conectada com a sua essência, é que cada pessoa tem a sua essência, né? Cada pessoa tem a sua história, a sua origem. Então assim, tem pessoas que se realizam almoçando todos os domingos com a família, porque isso é algo que já se tornou hábito, é algo que já é histórico. A minha família sempre se reúne nos domingos para comer tal coisa. Então o dia que não tem aquilo, eu não me sinto feliz, pleno e realizado. Na minha vida pessoal, no campo espiritual, eu preciso ir para a igreja ou para o culto, ou fazer o meu momento de oração, meu momento de adoração, seja lá o que for. Quando eu faço isso, eu me sinto realizado. Quando eu não faço, eu me sinto vazio. Não existe conceito de certo ou errado. Gardênia no domingo ela tira para fazer os momentos dela de oração, ou ir para a missa, para o culto, seja lá o que for. E aquilo dá para ela um sentido tão forte que quando ela deixa de fazer, ela fica toda borocochô, toda triste. Mas porque para a Gardênia, aquilo faz sentido, porque está conectado com a essência dela.
Na criação de Gardênia, talvez ela teve esse hábito, esse costume, ela cultua aquela prática já há muito tempo, a família dela cultua aquela prática. Então, quando ela não faz, ela não se sente plena e realizada. E quando ela está ali fazendo aquilo que para ela dá tanto prazer, ela se sente plena, como se para você, que talvez para outra pessoa, sei lá, que tenha realização na área profissional. A pessoa teve uma promoção no trabalho e está ganhando rios de dinheiro e ficou felizão da vida. Esse felizão da vida com essa realização no trabalho é tão importante como aquela pessoa passar os domingos ali no momento dela de oração, certo? Ou seja, a realização pessoal e plenitude, gente. E a gente trouxe essa live falando somente disso porque a gente vê que as pessoas estão procurando a todo custo se sentir pleno e realizado, mas não sabem por onde começar. Porque quando elas param para pensar em realização pessoal e plenitude, elas não sabem nem o que é. Elas começam a se perguntar, mas e aí, o que significa ser realizado e pleno? Cada pessoa fala uma coisa, né? Falam de abundância, de sucesso, né? De prosperidade. Ou seja, cada vez mais no mundo materialista e capitalista que a gente vive, a gente tá condicionado felicidade a dinheiro, felicidade a status, felicidade a quem tem mais. Só que eu trago aqui pra vocês, né, como eu já falei algumas vezes, o ser humano, ele tem essas 4 áreas. A área pessoal, a área profissional, a área social e a área familiar. E a realização dessa pessoa, ela pode estar nas 4 áreas ou em uma dessas áreas. E que aquilo faça muito sentido para aquela pessoa. E aquilo que fizer sentido para mim, não necessariamente vai se fazer sentido para o outro. E quando fizer sentido para mim, aquilo me dá aquela sensação de plenitude, de utilidade, de senso de vida, que é o que a gente chama, que a gente tanto chama de propósito. E aí a gente começa a ter decisões assertivas na vida. E aí é outro ponto que eu trago para vocês. Por que é que muitas pessoas, elas não têm decisões assertivas nas 4 áreas da vida? Na área pessoal, na área profissional, na área familiar. Porque muitas vezes elas não conseguem se conectar com o que elas querem, com o que elas precisam, ou seja, com a essência dela. Elas querem se conectar com o que o mundo coloca para elas como necessário, como importante, que nem sempre é, né? Ou seja, às vezes eu desejo algo que nem é pra mim. E aí, consequentemente, eu começo a ter decisões erradas pra minha vida. Quantas vezes, né? Isso em vários âmbitos, gente. Por exemplo, as campanhas, né, de publicidade estão aí para colocar em você uma necessidade de querer algo que você nem precisa. Não é verdade? Às vezes você nem precisa daquilo, mas a campanha lá de publicidade veio de uma forma tão forte que você passa a desejar aquilo a ponto de você achar que aquilo é uma necessidade. E aí o que acontece? Às vezes você passa a ter um comportamento compulsivo, vai lá e compra aquilo que você nem precisava, e aí você termina fazendo uma dívida, e aí você depois fica infeliz. Ou seja, você tomou uma decisão errada. E aí depois você não se sente realizado, sabe? Você se sente vazio, porque você faz, poxa vida, por que eu fiz aquilo? E aí quando você para pensar por que você fez aquilo, que você começa a se questionar, que você começa a vasculhar dentro de você o porquê daquele comportamento, você começa a observar que é porque aquilo não estava, você, além de não precisar, aquilo às vezes nem tinha nada a ver com você. Não estava conectado com o que você quer, com o que você precisa, sabe? E isso, gente, em várias áreas. Ó, eu falo em tudo, assim, sabe? Pessoas que às vezes
pinta o cabelo, faz uma tatuagem, coloca um brinco, veste uma roupa, sabe? Que às vezes nem queria fazer aquilo. E ela faz no impulso, sem se questionar realmente se ela queria aquilo. Ela não se conecta com, poxa, será que esse estilo de roupa é o estilo que eu me sinto bem mesmo? Ou eu tô vestindo porque todo mundo tá vestindo? Sabe? Será mesmo que faz parte da minha identidade eu me vestir dessa forma? Ou eu utilizar esse determinado linguajar, ou me comportar dessa maneira? Ou eu tô me comportando assim porque eu estou indo no efeito manada? Porque eu tô querendo acompanhar uma modinha, por exemplo, e não tá atrelado realmente com quem eu sou, não tá atrelado aos meus valores. Adolescente faz muito isso. Por quê? Porque o adolescente ainda não tem a personalidade formada, né? O adolescente até os 12 anos mais ou menos, e eles não têm maturidade suficiente para se conectar com ele mesmo e dizer assim, eu não vou fazer isso porque isso não está condizente com os meus valores. Não estou generalizando que todo adolescente é assim, mas que psicologicamente falando, né, até uma determinada fase da adolescência, a personalidade ainda não está formada. Então, consequentemente, essa pessoa, ela começa a ter decisões imaturas, porque ela não consegue ainda se conectar. Mas nós adultos, que muitas vezes tomamos decisões erradas na nossa vida, em vários âmbitos, a gente toma essas decisões erradas, não porque a gente é burro, né? Como a gente fala, mano, permanecer no erro é burrice. Não porque a gente é burro, nem porque a gente quer se magoar, mas porque muitas vezes a gente não dá atenção à principal pessoa da nossa vida, que somos nós mesmos. A gente não se olha, não passa a olhar pra dentro, para o que eu realmente quero, o que eu realmente preciso, se aquilo tá conectado com a minha essência, com os meus princípios, com os meus valores. Lembra que eu falei que a essência é a origem? E na minha origem está lá como foi a minha criação, quais são os valores que foi internalizando na minha vida, quais foram as experiências que eu fui passando e que me tornou hoje quem eu sou, certo? Deixa eu ver aqui, nem sempre é. E além de tudo, as referências de plenitude são individuais. Ter essa consciência de conexão conosco é maravilhoso. Exatamente. E aí eu vou até complementar dizendo o seguinte, que é extremamente individual, sabe? A Caine. É extremamente individual a Caine, essa questão de realização pessoal e plenitude. Mais uma vez, né, eu repito, por quê? Porque não tem receita mágica de o que é plenitude pra mim. O que é plenitude pra mim é aquilo que me faz feliz. É aquilo que quando eu me conecto com a minha história, quando eu me conecto com os meus valores, eu me sinto plena, feliz. Como a gente fala no estado de flow. Gardenia, e como é que eu sei que eu estou me sentindo realizado? É quando quando aquilo que eu estou fazendo me dá senso de utilidade, quando aquilo que estou fazendo me dá motivação para continuar fazendo, faz com que eu sinta uma alegria, que eu consiga transbordar isso. E esse conceito é extremamente individual. É extremamente individual. Tem pessoas que amam apreciar o pôr do sol. Já tem outras pessoas que acham isso besteira. Tem pessoas que acordar às 5 da manhã e fazer alguma atividade física, isso dá para ela uma sensação de plenitude muito grande. Já tem outras que não fazem sentido. Tem pessoas que dormem cedo, dá uma sensação pra ela, sabe, de plenitude. Ela diz assim, olha, pra mim não tem coisa melhor do que eu poder chegar na minha casa e às 9 horas da noite eu estar dormindo. Porque eu me lembro, na minha infância, os meus pais me colocavam para dormir muito cedo, nós tínhamos hábitos, né, de jantar junto e depois dormir, né, ter aquela reunião em família, depois dormir cedo para no outro dia acordar disposto. E a pessoa vai carregando aquilo durante a vida dela, e na vida adulta, quando ela tá ali atarefado, trabalhando com os filhos, quando ela pode dormir cedo, no meio de tanta coisa que a vida adulta traz, aquilo, simplesmente aquilo, dá pra ela uma sensação de plenitude, porque ela se conecta com ela, diz assim, poxa, meu Deus do céu, hoje eu sou casada, tenho filho, trabalho, faço 1000 coisas e eu ainda continuo conseguindo fazer aquilo que me dava tanto
prazer quando eu era lá criança e adolescente, lá na época dos meus pais, da minha família. Então, a plenitude, a pessoa sabe que está vivendo a plenitude, e a gente chama de estado de flow, quando a pessoa se sente livre, quando a pessoa se sente leve, quando a pessoa ela se sente liberta de qualquer coisa que traga sentimentos ruins. E aí, quando eu falei pra vocês já, né, de propósito, uma coisa bem interessante que eu já disse pra vocês é o seguinte: quando nós temos propósito de vida, né, ou seja, nós estamos conectados com a nossa essência, nós sentimos aquele senso de utilidade, aquela motivação, a gente começa a tomar decisões mais assertivas, porque a gente já sabe o que quer. Consequentemente, você sabe o que não quer. Você começa a se sentir livre para dizer não, que é algo que a gente já falou em outros momentos, que quando você está conectado com o seu propósito, com a sua essência, e que você já sabe o que te faz bem, você consegue com leveza dizer: isso não está atrelado aos meus valores, isso não me faz bem. Vou dar um exemplo de decisão assertiva que fez sentido para essa pessoa. Por exemplo, tem uma conhecida do meu esposo que ela, né, trabalhava, tinha o emprego dela certinho, um emprego com estabilidade, né, um emprego de concurso, só que o modelo de trabalho que ela vivia é aquele modelo em que ela tinha que bater ponto, ela tinha tal horas para trabalhar, modelo formal de trabalho que muitos de nós estamos acostumados. E aí ela trabalhava. Só que aquilo dentro dela trazia uma inquietação, porque ela sempre gostou de estar livre. Ela sempre gostou de natureza, ela sempre gostou de fazer trilha, sempre gostou de estar livre, né? No meio do mato, fazendo trilha. E aí o marido dela também era muito conectado a isso. Gostava muito disso. E o modelo de vida que ela levava, de bater ponto, trabalhar às 8 horas, só ter aquele tempo do final de semana, pra ela começou a não fazer mais sentido. E ela não se sentia mais plena e realizada. Gardênia, isso tá errado? Não. Porque eu tô falando da essência dela. Tô falando da essência dela. Muitos de nós trabalhamos 8 horas, temos, né, batemos ponto, temos aquela realidade que ela também tinha. Só que aquilo para ela não preenchia, não fazia sentido. E ela não se via em outro local naquele mesmo modelo. Mas ela também não se via, empreendendo. Ela queria mesmo, era viver no mundo. Ela queria, viajar e viver da arte em cada lugar que ela parasse. De forma riponga, como a gente chama, sacoleira. E aí ela pediu sim desligamento do trabalho dela. Ela comprou um motorhome junto com o esposo e foram pro meio do mundo. E aí, pra quem tá de fora que tem outros valores, diz: meu Deus, que loucura. Como é que uma pessoa que tem um emprego formal, uma pessoa que tá ali com o salário dela, os benefícios, tudo que parece tão estável, do nada pede demissão e vai pro mundo com a mochila nas costas, compra um motorhome, não sabe nem como vai viver. Mas pra ela aquilo fazia um sentido absurdo, porque dava pra ela um sentido de realização e plenitude. Por quê? Ela não estava preocupada com o dinheiro. Ela pensava assim: bom, eu preciso de dinheiro apenas para me alimentar, comprar uma roupa ou outra, eu vivo da minha arte. O que eu quero mesmo é estar no mundo, eu quero poder tomar banho de rio, eu quero parar num lugar e acampar. E eu quero viver a vida assim, no meu motorhome com meu marido que, né, tá comigo nesse propósito, e vamos lá. Pra gente, isso não, né, talvez isso não faça nenhum sentido. Tem quem diga assim, que loucura. Mas pra ela, se ela não fizesse isso, ela não seria feliz. Então pra ela isso foi uma decisão assertiva.
Ou seja, decisão assertiva na sua vida é a decisão que está conectada com a sua essência. Sabe o que acontece na nossa vida? A gente tem uma mania, que isso é mania, né? De fulano, o que você acha que eu devo fazer? Fulano, o que você acha que você deve... Gente, quando a gente fala o que você acha que eu tenho que fazer, uma coisa é você estar pedindo uma opinião de alguém que é importante e que tem valores alinhados ao seu. Outra coisa é quando você está dando poder para outra pessoa decidir o que vai fazer da sua vida. E aí, onde é que está o perigo? Os valores daquela pessoa, a essência dela é diferente da sua. Quando você passa a tomar decisões na sua vida que são decididas pelo outro, você não vai ter decisões assertivas. Então, esse é o motivo de muita gente fazer besteira, tomar 1000 decisões erradas, parecer que está tomando certo e só fazer burrada na vida. Por quê? Porque mas eu não acredito, fulano de tal fez assim e deu certo. Não é possível. Antes de eu fazer, eu pedi a fulano de tal opinião, perguntei o que ele achava. Aí eu pergunto, quem é fulano de tal? Não, fulano de tal é referência nesse assunto, fulano de tal, me disse e eu fui lá e fiz. Mas será que fulano de tal tem os mesmos valores que você? Será que fulano de tal tem uma história parecida com a sua? Ele sabe da sua luta? Ele sabe das suas dores? Ele sabe do que você precisa? Ou ele precisa do que você precisa? Ele sofreu as suas dores? Então por que você tomou uma decisão baseada no que fulano disse para você tomar? Então, gente, é muito simples, só que a gente não consegue viver isso em plenitude. Quando a gente só começa a tomar decisões assertivas em nossa vida como um todo, na vida pessoal, profissional, familiar e social, quando essas decisões elas estão alinhadas com a nossa essência. Deixa eu ver aqui. Muita gente acha loucura e para outras é realização pessoal e muita gente julga por atitudes assim. Exatamente, né? Recente a gente fez um post falando sobre isso. Você não é o outro. O outro tem a história dele, passou pelas dores dele, tem as crenças dele, os padrões de pensamento dele, consequentemente tem comportamentos dele, foi criado de uma determinada maneira, tem sonhos, propósitos diferentes do seu. A essência daquela pessoa é diferente da sua. Consequentemente, as decisões que ela tomar, mesmo falando de situações parecidas, eu tenho uma mesma situação, eu vou tomar essa decisão e fulano pode tomar essa. Mas cada decisão é baseada na essência de cada pessoa. Quando você... Vou trazer um exemplo de coisa simples. Eu tenho um produto original e um produto pirata. Quando eu pego o original e o pirata, aparentemente, eles fazem a mesma coisa. Só que se você for olhar nas minúcias, são extremamente diferentes. Por quê? Porque a essência desse aqui é uma e a essência desse aqui é outra. Para quem pirateou, faça muito sentido. Mas para quem fez o original, também não vai fazer sentido, porque só faz sentido aquele. Ou seja, a minha essência é diferente da sua. Aquilo que faz sentido para mim e que me dá realização, talvez não dá para você. E isso a gente precisa ter consciência para que a gente possa ter empatia com o outro, para que a gente possa se relacionar bem com as pessoas do trabalho, com as pessoas, com os nossos cônjuges, com os namorados, com os amigos, com os familiares. Quando você entende que as suas necessidades, as suas expectativas é diferente da do outro, você consegue respeitar mais, compreender, acolher. Edinardo colocou aqui. Descobrir as nossas paixões. Descobrir as nossas paixões de sua vida te ajuda a se conectar com a sua essência. Descobrir as nossas paixões da vida te ajuda a se conectar com a sua essência. Sim. Porque paixão, a gente tem um conceito de paixão também que está relacionado ao âmbito amoroso. E não necessariamente. Paixão é tudo aquilo que dá calor ao nosso coração. Corrigindo, descobrir as nossas paixões de vida nos ajuda a conectar com a nossa essência. Perfeito.
Mas aí eu volto pro conceito de paixão. Paixão, as pessoas acham que está relacionado apenas à vida amorosa. E não necessariamente. Paixão é tudo aquilo que faz o meu coração bater mais forte no sentido de felicidade, de motivação, de ânimo. E quando você descobre essa paixão nas pequenas ou nas grandes coisas, depende do que fizer sentido para cada um, você começa a se conectar com você mesmo. Como assim, Gardênia? Muitas vezes estar em casa com meu marido e meu filho, por exemplo, fazendo nada, assistindo televisão, isso pra mim é uma paixão e me traz um sentido de felicidade muito grande. Mas para outras pessoas que, quer estar no mundo, passeando, viajando o tempo inteiro na rua, aquilo diz, ai que chato, que vida chata, meu Deus do céu, tá em casa sem fazer nada. Mas eu digo, mas eu tô fazendo, eu tô com a minha família assistindo televisão. Ah, mas assistindo televisão não faz sentido, é sem graça. Mas sem graça pra quem, né? Pra essa pessoa que quer estar no mundo, que quer estar viajando, que quer estar não sei o quê, que pra ela aquilo tudo, aquela agitação faz sentido. Talvez pra outra pessoa não faça. A Caine gerou em mim o quanto é importante respeitar essas diferenças do outro. E respeitar o outro é a história que o outro carrega, exatamente. Por que é que muitas pessoas, a Caine, elas não têm empatia com o próximo? Porque a gente não consegue compreender que por trás de cada comportamento do ser humano existe uma necessidade a ser atendida. O nosso comportamento é expressão do que a gente pensa. E o que a gente pensa está carregado de história, da nossa essência. Se você pensa dessa maneira para determinada coisa, você só pensa assim porque seus pais, sua família, a sua história, a sua cultura foi moldando o seu pensamento em relação a determinada coisa, que é o que a gente fala, gerou uma crença. Esse pensamento vai gerar lá na ponta um comportamento. Ou seja, a Caine se comporta dessa maneira em determinada situação porque ela foi moldada a se comportar assim. Já a Gardênia, na mesma situação, teve outra história de vida, outras crenças, outras experiências, e na mesma situação ela se comporta dessa maneira. E aí a Caine diz assim, ai, Gardênia é doida. Gardênia é doida, por que ela não faz isso nessa situação? Aí eu faço, meu Deus do céu, que menina louca, se comporta assim. Ou seja, se Gardênia e a Caine, elas começarem a pensar, peraí, Gardênia pensa assim porque a história de vida dela moldou ela dessa forma. E eu penso assim porque a minha vida me moldou dessa forma. Ou seja, não existe certo nem errado, existem pontos de vista. Vou trazer um exemplo que muitos de vocês já podem ter visto por aí, porque é bem comum quando a gente fala de desenvolvimento humano. Número 6. Número 6, todo mundo sabe. O número 6, ele parece com que número? 9, né? Se você colocar um 6 deitado, imagina um 6 deitado. Não ele em pezinho assim. Ele deitado e coloca uma pessoa do lado e a outra pessoa do outro. O 6 tá aqui, deitado no meio. Quem tá desse lado, tá vendo 9. Quem tá desse lado, tá vendo 6. E aí, imagine que isso são as nossas relações familiares, amizade, no trabalho. Fulano tá vendo 9 e ele vai defender o 9 até o fim. Aqui é 9, eu não tô dizendo pra você que é 9, você tá cego, aqui é 9. Não tem possibilidade de ser outro número. Você tá vendo o que é que 2, 3? É 9. E a outra pessoa ali, ó, só olhando pra frente, é 6, meu filho. Você não tá vendo o que aqui é 6? É 6. Ou seja, fulano tá vendo 9, fulano tá vendo 6. Gardênia, é 9 ou 6? Não sei. Depende do ponto que você estiver olhando. Se você estiver desse lado, vai ser 9. Mas se você pular a ponte e for pro lado de cá, vai deixar de ser 9. Vai ser 6. Mesmo sendo o mesmo número. Ou seja, na vida, tudo depende do ponto de vista. De como você encara. E a forma que você encara cada coisa
está relacionada com a sua essência. E a forma que você encara essas coisas que está relacionado com a sua essência é que vai moldar a forma que você vai se comportar. É a forma que você vai agir, tomar decisões. Claro, existem aí várias coisas no meio entre a tomada de decisão que a gente já falou, os comportamentos sabotadores, as crenças limitantes, mas até para que você saiba quais são os seus comportamentos sabotadores, quais são as suas crenças limitantes, você precisa se conectar com você mesmo. Por isso que a gente fala aqui tanto do autoconhecimento. O processo de autoconhecimento nada mais é do que um processo, né, que tanto você pode fazê-lo pelo âmbito da psicologia, para quem está buscando um processo terapêutico, como você pode fazer num processo de desenvolvimento humano. Existem vários caminhos para que você possa se autoconhecer. E quando você se autoconhece, você mergulha ali na sua história, nas suas crenças, nos seus valores. E aí você começa a ver que você se comporta de tal maneira por causa desse motivo. Você se comporta dessa outra maneira em outra situação por esse motivo. E aí, quando você está sendo colocado em situações que você precisa tomar decisões, você espera aí. Isso tem a ver com a minha história? Isso faz sentido pra mim? Muitas pessoas perguntam, Gardênia, mas eu sou muito agitada, eu sou muito ansiosa, eu tenho síndrome de ansiedade, transtorno de ansiedade, eu não vou conseguir conectar comigo, não vou conseguir me conectar comigo mesmo. Gente, isso é uma crença limitante, né, que a gente fica ali na nossa cabeça, que bloqueia o nosso desenvolvimento. Não existe essa coisa de que eu sou ansiosa, eu sou agitada, eu sou impulsiva, consequentemente eu não vou conseguir me conectar com a minha essência. Da mesma forma eu escuto pessoas, eu tenho uma mente muito agitada, eu não consigo meditar. E aí eu digo pra você que a meditação, né, geralmente as pessoas que começam a meditar e que depois se desenvolvem e viram grandes meditadores, são inicialmente pessoas muito ansiosas, em que a mente está ali, trabalhando. Muitas pessoas ansiosas buscam a meditação como forma, por exemplo, de acalmar o ritmo de pensamento. Ou seja, quem, né, não acredita que não consegue se conectar com a sua essência, porque diz, eu sou ansioso, eu não, né, minha mente não para de trabalhar, eu sou nervosa, eu sou agitada, tenho um transtorno de ansiedade diagnosticado, não vou conseguir nunca me conectar com a minha essência. Esqueça isso. Esqueça. Por quê? Claro, se a pessoa ela tá passando por um transtorno psicológico, ela vai buscar o psicólogo. Se ela for uma pessoa em estado normal, né? Normal que eu digo, pessoa que sofre quando tá sofrendo, chora quando tá passando por uma dor, tá feliz, ou seja, pessoas tidas como normais psicologicamente, mesmo no momento de agitação, de acordo com a situação que ela tá vivendo, ela consegue sim se conectar com a sua essência. Só que, claro, qual é o ponto-chave para que você consiga se conectar com a sua essência? Primeiro, é você tomar consciência do que você quer. Como assim, Gardênia, do que eu quero? Se você quer se conectar com você mesmo, você precisa entender, primeiro você precisa querer se conectar com você mesmo, e você precisa compreender que você precisa desacelerar. Como assim desacelerar? A gente vive no modo automático em que a gente quer fazer 2, 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Você quer estudar assistindo televisão, você está assistindo aqui a live e muitas vezes lendo alguma coisa ou falando com alguém, e você não fica no estado de presença, não foca no aqui e agora. A dica que eu dou para quem está querendo trabalhar o autoconhecimento, seja com qualquer ferramenta que for, primeiro, esteja no estado de presença, esteja no aqui e agora. Por quê, né? Eu falo sempre aqui para vocês, o tempo em que a gente pode fazer qualquer tipo de mudança na nossa vida é o tempo presente. Porque passado a gente não muda e futuro ele pode nem chegar, ou quando chegar,
não ser nada do que aquilo que a gente, né, estava pensando. Por quê? Você planeja o futuro fazendo no hoje. Ou seja, o único tempo que você consegue mudar, seja para o agora, ou seja, até mesmo para o amanhã, é o tempo presente. Então, para você se conectar com a sua essência, você precisa primeiro estar no estado de aqui e agora, no estado de presença. E isso é bem interessante, gente. Tem até uma meditação simples, que não é nem, né, quando a gente fala meditação, por exemplo, que é uma técnica para que você acalme a sua mente, as pessoas pensam em ficar, né, uma meditação simples para você se conectar com a sua essência. Se você pegar uma uva passa, simples, uma uva passa, e você colocar ela na boca, e de olhos fechados ou de olho aberto, você tentar extrair daquela uva passa tudo que ela te proporciona, vocês vão perceber o quanto é impressionante a quantidade de coisas, de pensamentos e de sensações que vão ser despertadas em você, não relacionados à uva passa, mas relacionados à sua vida. Gardênia, como assim? Faça um teste. Sabe por quê? Porque quando vocês estão conectados naquele momento, na intenção de sentir o sabor, no estado de aqui e agora, você começa a valorizar aquele momento. E aí naquele momento, você dá consciência do espaço onde você está. Você começa às vezes a se olhar e saber a roupa que você está vestindo. Porque tem pessoas que não lembram nem do que comeu meio-dia. Se perguntar, que roupa eu tô vestindo? Eu nem sei dizer. Se eu não olhar, eu não sei nem dizer. Porque são pessoas que não vivem o estado de presença. Consequentemente, gente, essas pessoas nunca vão tomar decisões assertivas. E parece assim, né? A gente fala assim, parece algo tão simples. Se fosse simples, não teria um monte de gente fazendo burrada na vida, né? Se fosse simples, você já estaria onde você queria estar. O grande problema da gente não tomar decisões assertivas na nossa vida, seja ela em qual área for, é porque a gente não se conecta. A gente vai sempre no modo automático. Eu entro numa discussão calorosa, né? Eu entro numa discussão calorosa com alguém, como a Caine falou, não olho pro sentimento do outro, não me conecto comigo, com o que eu tô sentindo realmente, e aí eu solto ali, buf, né? A primeira coisa que vem na minha mente. E aí ali eu tomei uma decisão errada porque eu estraguei aquele relacionamento, aquela amizade. Coisa que se eu tivesse parado, refletido, olhado para aquela pessoa e ter dito assim, ela tá se comportando de tal maneira porque aquilo que eu fiz despertou nela algum sentimento que tá dentro dela e determinou ela agindo daquela maneira. Consequentemente, eu também estou me sentindo, sabe, chateado, mas se eu for falar, por exemplo, agora qualquer coisa com essa pessoa, eu vou terminar ofendendo e aí eu vou terminar prejudicando o meu relacionamento com ela. Consequentemente, que eu coloco lá, eu peso, perdas e ganho. O que eu vou perder se eu tiver esse comportamento? O que eu vou ganhar se eu deixar de ter esse comportamento? E aí eu escolho se eu tenho ou não tenho aquele comportamento e eu tomo decisões assertivas. E essa decisão assertiva veio da onde? A partir do momento que eu me conectei comigo mesmo. Porque, gente, quando você se conecta com você mesmo, aí você diz, Gardênia, mas você falou de olhar e pensar no que ela tá sentindo. Quando você se conecta com você mesmo, é a partir desse momento que você consegue se conectar com o outro. Você não se conecta com o outro sem se conectar com você mesmo. Então, assim, a partir do momento que você olha pra dentro de você e você sabe que você tem as suas dores, que você tem a sua história, que você age de tal maneira por causa do seu passado, da forma de tudo que te moldou, você começa a olhar pro outro com sensibilidade. Você diz, realmente, talvez fulana haja dessa forma, porque a história de vida dela moldou ela assim. Talvez o medo que aquela pessoa tenha, fulano tem um medo, né? Qualquer.
E aí eu digo, meu Deus do céu, que frescura, fulano com medo disso. E eu começo a julgar aquela pessoa e ter decisões cada vez mais erradas. Julgando, falando mal, às vezes até me afasto daquela pessoa porque eu acho a pessoa fresca. Ai, fulano de tal é fresco, é chato. Só que eu não sei a história daquela pessoa. E aí eu passo a ter decisões erradas em relação àquela pessoa, porque eu não me importo. Mas a partir do momento que eu olho para os meus medos e que eu digo assim, realmente, eu tenho medo de escuro, eu tenho medo de barata, eu tenho medo da morte, eu tenho medo de ficar doente. E quando eu começo a pensar nisso e a pensar os porquês, eu tenho medo de barata, da morte, da doença. Aí eu falo, poxa, se os meus medos estão relacionados à minha essência, o do outro também. E aí você passa a respeitar mais o outro. E aí da próxima vez que você se deparar com a situação com o outro, você passa a ter decisões mais assertivas. Você passa a respeitar mais o outro. Porque você sabe que o outro está agindo daquela maneira porque ele também está conectado com a história dele. E é engraçado que você se conecta com pessoas parecidas com você. Exatamente. Tem um ditado que diz assim, os opostos se atraem. Eu digo com toda tranquilidade. Tá, gente? Mentira. Mentira. Sabe por que é mentira? Porque você, imagine que você é uma pessoa de um caráter incrível. Quando eu falo um caráter incrível, tudo que eu falo, tá, gente, tá relacionado à sua história. Você tem um caráter incrível porque você entende que é incrível por causa da sua história. Ai, meus pais, a minha família são pessoas honestas, dignas e nananana, aquela coisa toda. Você se apaixona de verdade. Você pode se sentir até atraído por algumas coisas. Por alguém que tem um caráter absolutamente diferente do seu. Não. Não. Uma pessoa, né, normal. Não. Agora, o que atrai de oposto? Aquilo que me falta, às vezes de comportamento, eu busco no outro. Isso é normal do ser humano. Então, valores, a gente se conecta com pessoas de valores parecidos com o nosso, mas muitas vezes de comportamentos diferentes. Eu sou casada com meu esposo. Nós temos comportamentos diferentes em algumas coisas, mas valores muito parecidos. Então, se você me vê e vê ele, você vai dizer, meu Deus, pessoas tão diferentes em termos de comportamento. Gardina mais falante, Guilherme mais calado. Porém, pessoas com valores parecidos. Porque quando os valores não são parecidos, a gente não se conecta, tá? E não viver nesse estado de presença impede justamente essa reflexão dos acontecimentos. E analisando direitinho, isso evita tantos problemas futuros. Isso em todos os aspectos, né? Se você, quer coisa mais automática na vida do que dirigir, quem dirige vai entender o que eu tô dizendo. Quando você tá na autoescola, você tem que passar a primeira marcha, olhar pro retrovisor, virar o volante, olhar pro retrovisor do meio, eu tenho que botar a primeira, depois a segunda e fica doidinho. Você nunca imagina como é que um dia você vai conseguir fazer coisas tão complexas no modo automático. Mas aí é isso que um dia, através da repetição, você começa a fazer aquilo no automático. Só que quando você entra no automático, mora o perigo. Por que mora o perigo? Porque às vezes é tão automático que seu cérebro distrai. E aí acontece o quê? Por exemplo, um acidente. Você tá ali dirigindo, aí bota música, você nem pensa mais na hora de passar a marcha, começa a olhar pra frente, mas de repente você tá só olhando pra frente, mas a cabeça tá em outro lugar, buf, bateu. Por quê? Porque ali você tá só com o corpo e não está em estado de presença. Eu dou um exemplo meu, gente, uma coisa minha. Muita gente nem sabe disso. Quando eu casei, eu botei uma coisa na minha cabeça. Por quê? Sabe aquela história de que diz assim, a gente quando faz uma festa, a gente não aproveita? A festa passa, no outro dia você não lembra de nada. Se disser assim, menina, você viu a mesa de fulano que não foi bem servida? Aí você faz, menina, nem vi. Foi um negócio tão rápido que passou na minha vida que eu nem, esperei tanto por aquela festa, mas eu não tô nem me sentindo assim tão realizada, porque é como se eu não tivesse aproveitado. E aí eu
Pensando nisso, antes de casar eu dizia assim, meu Deus do céu, não é que é verdade? Às vezes a gente faz uma festa em casa, qualquer um, aniversário, Natal, a gente tá tão preocupado nos detalhes, de todo mundo ser bem servido, de todo mundo, né, a mesa tá bonita, a comida tá ali impecável, que você não vive a sua festa. Você tira logo a samba, passa um ano escolhendo o sapato, a roupa, a maquiagem. Na hora da festa você tira o sapato porque você tem que servir as pessoas, né? Você fala com um com o outro e você não está em estado de presença na sua festa. E aí, quando passa, no outro dia, todo mundo bombando, comentando sobre a sua festa. E a festa que era a sua, você às vezes nem lembra dos detalhes, não sabe nem como era o bolo. Você fala, menina, você viu que seu bolo tava tão lindo, mulher, você acredita que eu nem vi? Passei 3 anos escolhendo aquele modelo de bolo e na hora que o bolo tava na mesa, eu não vi o bolo direito, porque tava ali, ó, mas eu nem aproveitei porque não estava em estado de presença. E aí, dessas experiências, o que é que eu trouxe pra minha vida e apliquei? E hoje eu trago até como dica pra vocês. O meu casamento, eu participei de absolutamente todos os detalhes, todas as escolhas. E era algo bem interessante. Eu geralmente em algumas noivas escolho o tapete vermelho, né, pra entrar. Eu escolhi o tapete bege. E eu não gosto muito de flores, eu gosto mais de vela, aquela coisa. E eu pedi pra decoradora ornamentar dessa maneira. E aí, né, eu sabia que eu ia estar emocionada, eu sabia que eu ia chorar, que todo mundo ia estar olhando, aquela coisa toda. E aí eu pensava assim, meu Deus do céu, quando chegar na hora de entrar na igreja, eu vou me atentar em todos os detalhes. E assim eu fiz. E aí quando você me pergunta hoje, Gardênia, como foi seu casamento? Eu lembro de absolutamente todos os detalhes. Por quê? Porque eu estava em estado de presença. Momento único, isso mesmo, Bugio. Se a gente aprendesse a valorizar os momentos como se eles fossem únicos, sabe? Tipo assim, se você soubesse que ia morrer amanhã, o que você faria hoje? Sabe? Hoje é o seu último dia para ser feliz. O que você faria? Então pensem nisso. É para que vocês aprendam a viver o estado de presença e que vocês consigam se conectar com a sua essência, com a sua história, para que vocês possam cada vez mais tomar decisões assertivas na vida de vocês. Gente, muito obrigada. Beijo. Tchau, tchau.